Sejam muito bem-vindos neste novo ano que se inicia. Se você está vendo no dia 2 de janeiro. É porque a gente pôs no dia 2. Então, é o dia do lançamento deste novo episódio, deste novo ano de mais um Sal Podcast. Eu sou a Mônica. Estou aqui com meu digníssimo esposo, Fábio Carleto, e minha filha maravilhosa, Maria Clara. Feliz ano novo, pessoal! Esperamos que todos estejam bem. Gostaríamos de começar esse episódio agradecendo aos nossos patrocinadores e a você que tem nos assistido, nos ajudado compartilhando os episódios, dando like. Ai, like, eu não gosto de falar essas coisinhas. Dando gostei, tem que honrar a língua portuguesa. É isso aí. E meu pai aqui vai falar um agradecimento especial e citar cada um dos patrocinadores. Se nós estamos aqui, é graças a todo mundo que nos prestigia, mas fundamentalmente a essa galera que topou participar desse projeto, que nos patrocinou, viabilizou que estivéssemos no ar em 23 e com a graça de Deus possa nos acompanhar também nesse 2024. Roda Muc, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spine Head. Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigada. Salvo engano, esse é o episódio de número 30. É Olha, mesmo. Caraca, 30 episódios. Tá louco, hein? Gente. E a essa altura passamos bem das 100 mil visualizações. Vou até perguntar pro Teus quanto que nós estamos de visualizações a essa altura, por favor. Mas um número bastante expressivo. E provavelmente mais de 1.000 inscritos, né? Será? Sim. Quando Será? vocês estiverem assistindo. Creio que sim. Então, nós no último episódio do ano passado falamos sobre um balanço do ano, né? E agora vamos falando aqui daquelas promessas de ano novo. Sim, eu sei que você pensou em muitas coisas, né? No final do ano passado, talvez você tenha cometido o disparate de pular 7 ondinhas, então melhore para o próximo ano, né? Mas, enfim, você sabe que ser supersticioso dá azar, né? Então, Oxi. ser supersticioso dá azar. Eu acho ótimo esse ditado, né? Então, o fato é que a gente, no meio das festividades, a gente pensa nas coisas que a gente gostaria e tal, e a gente tá aqui para pensar um pouco melhor e colocar isso de uma forma talvez mais produtiva, mais resolutiva mesmo, de como é que a gente faz as nossas promessas de ano novo andarem ao longo do ano, porque senão os anos vêm e vão e nada muda, porque afinal de contas, do dia 31 pro dia 1 é uma noite como outra qualquer, se você for avaliar, né? Então, é claro que é sempre uma oportunidade, tem sua mística, por assim dizer, né? Mas tudo depende mesmo da gente. Eu quero começar com um desafio que a gente teve, inclusive, no episódio anterior, que foi a gente pensar sobre a questão da comida. E Ai, meu Deus aí, do céu. veja aí, você, dia 2 de janeiro, como é que foi sua ceia de Natal? Outro assunto, pula. Sua ceia de ano novo, como é que foi? Tinha coisas muito maravilhosas, você comeu demais. Aliás, ai, gente, é muito bom a gente começar com esse assunto, viu? Por quê? Eu sigo no Instagram uma designer de interiores, inclusive ganhei do meu digníssimo marido de presente o curso de mesa posta da Cissa do Rego Macedo. Minha colega, curso tá? maravilhoso, sim, colega Minha de curso colega, do Fábio. estudamos juntos. Uma pessoa maravilhosa, Maravilhosa. uma querida. Esse curso dela é primoroso. Coisa mais maravilhosa, assim. Era meu sonho ter esse curso. E aí, ela tava... As pessoas perguntando pra ela lá, porque ela lançou esse curso no final do ano passado, que já estamos em 2024. No final do ano passado. E aí alguém falou pra ela sobre essa questão de quando tá num restaurante, não sei o quê, e alguém veio com um assunto de estar num cruzeiro e como é que se portava a mesa quando você tem um restaurante ou um serviço all inclusive, né? E aí veio uma enxurrada assim, de mensagens pra ela, de pessoas falando como os brasileiros são mal educados, como os brasileiros desperdiçam comida.
E aí eu fiquei, assim, chateada, né? Obviamente, porque eu sou brasileira, eu me orgulho de ser brasileira, mas eu entendo que é uma realidade. Nós somos um país de uma cultura muito pobre e somos muito mal educados. E por acaso, os meus pais fizeram um cruzeiro no final do ano também. E foi tipo assim, eles chegaram uma semana depois dessa polêmica no Instagram dela. E eu fui e perguntei pra minha mãe, né, e pro meu pai. Falei pra eles, como é que é essa história, né? Porque ela falou, tinha um monte de gente lá comentando que brasileiros são mal educados e tal. E aí ela falou assim, nossa, são mesmo. A gente ficou bobo de ver, porque como as pessoas desperdiçam comida. Elas enchem a bandeja, enchem a mesa de comida, elas comem um pouco e aí elas largam aquilo ali, né? Então, isso é muito preocupante, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Isso é só uma coisa muito, até, talvez uma das coisas, entre tantas, talvez uma das menos representativas. É muito, mas talvez uma das menos representativas, porque isso é horrível. Mas tem tantas outras coisas que a gente precisa melhorar, né? Existe um ponto para nós É brasileiros, porque- então, que eu tava até conversando com a Maria Clara e você lembrou bem desse assunto. E acho que também é importante a gente pensar nisso, você vai falar agora, porque... Eu ia falar outra coisa, se você quiser pode falar isso que a gente tinha você ia falar outra conversado. coisa? Então vou só finalizar, vou te lembrar aqui. Que a gente estava conversando exatamente que aqui no Brasil a gente vive num meio mesmo muito farto, né? É um país tropical, essa coisa que a gente ouve em música, né? Eu moro num país tropical, abençoado por Deus. É realmente. Então a gente tem uma fartura muito grande. E, inclusive, pela questão, que é uma coisa que a gente já falou aqui no Sal, em outros episódios, de você não ver muito a passagem das estações. Por sermos um país tropical, a gente não consegue ter muito demarcado um inverno e depois uma primavera, um verão. Então, a gente não consegue muito se instalar na realidade. Isso atrapalha muito nós, como brasileiros, né? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que vive, né, pro América do Norte, na Europa, nesse sentido, é muito mais fácil para eles. Eles terem um controle de como se alimentar e tal, porque você sabe que num período assim de primavera, de outono, eles vão comer e vão poder até se dar o luxo de nós vamos sair, vamos comer fora, vamos para um restaurante e tal. Mas no Brasil é uma coisa assim que bomba, né? É surreal, porque Sim. a gente não tem. O nosso inverno muitas vezes tem sol. Chega ao meio-dia, todo mundo vai pro solzinho, fica lá no quentinho, e às vezes até toma um sorvete, e não sei o quê. E assim, é uma coisa atrás da outra. A gente nunca vê o fim. Então, se você presta um pouco de atenção, você até consegue ver. Olha, né? A minha avó dizia, tá começando a aparecer IP, então é porque o frio vai acabar. Que legal. A minha avó falava isso, minha avó Lídia. Nossa, é bem isso, no finalzinho de julho, assim, não, de agosto, por aí. No final de agosto que começa Isso. a encher de lá começa pelo a encher Bosque de Maia, flor. assim. Exatamente. Entendeu? Então, assim, para nós é desafiador. Né? É desafiador. A gente não tem ali uma noite. A gente não consegue muito demarcar esses ciclos. E eu acho que isso atrapalha a gente. Sim. E aí você, né, enquanto brasileiro, turista, passa vergonha. Além disso Pois tudo, é. né? Isso é uma coisa que ajuda a gente a não ter muitos limites claros. Mas a gente tem muitas outras razões que fazem a gente ter a gente acha muito legal essa A flexibilização. gente fica meio solto, né? Isso é o que é chamado jeitinho brasileiro. É um jeito de a gente não se firmar muito Fazer naquelas tudo questões ficar que é tudo flexível meio diante dos flexível seus demais. planos. É sempre isso. Você vai tentando adaptar, Limites né? nebulosos, enfim, eu em vez de eu aprender os ossos do ofício, eu quero aprender os truques do ofício, né? Então, você até falou uma coisa que gerou em mim uma sensação um pouco angustiante. E que Deus me perdoe, mas eu não sei se eu tenho orgulho de ser brasileiro, não.
Não sinto esse orgulho. Eu tenho. Não é que eu tenho um problema de ser brasileiro, Aham. né? É que isso pra mim, no geral, não é um assunto. Ah, tá. Tipo, Pra mim, sou grato pela minha condição de Sim. ser brasileiro, estar amo o aqui, meu ter país. nascido aqui. Pra mim tá tudo nada, tem uma coisa... Não, Uhum. tem orgulho. Orgulho de ser brasileiro, orgulho de quê? Uhum. Né? É verdade, nesse sentido, sim. Então, assim, por que eu sou grato? Porque é um país rico, um país com belezas naturais, um país que tem terra para cultivo, né? Que tem uma gente que me parece uma gente de bom coração, sabe? Eu sou grato né? Um país que não tem grandes sobressaltos Sim. e tal. Eu sou grato, inclusive, por coisas que talvez não devessem ser. Aham. A gente cultiva no Brasil, né, um apreço muito grande pela nossa falta de problema. Porque nós temos terra, porque nós não temos vulcão, não temos maremoto, não temos terremoto, não temos tsunami, não temos guerra, etc e tal. Só que nós somos um povo meio bosta porque a gente não teve muito problema. Concordo. Você pega os caras que passaram por uma guerra, Uhum. os caras precisaram que enfrentaram a fome, Sim. certo? Vai ver se eles ficam deixando comida no prato igual a Não gente. deixa. Não deixa. Eu já lidei de perto com gente, descendente de português, italiano, sei lá eu que e tal, mas de gente que serviu na guerra. Uhum. Não, porque meu avô lutou a Segunda Guerra. Não, os caras, você vê com recurso de forma geral, os caras são zelosos. Sim. Porque fala, não sei quando é que vai ter de novo. Aham. Né? Sim. Então, mesma coisa você pega um japonês. Mano, lá tem tudo. Os caras, o país dos caras é do tamanho dessa sala, certo? E tem tudo lá. Só que também tem o seguinte, você vai ver, por exemplo, a água que os caras bebem. Melhor do que a nossa. A terra que eles plantam é melhor do que a nossa. Uhum. Porque a terra vulcânica, o solo que é rico em Ah, minerais e sim. tal. Magnésio. Então você tem um monte de coisa que o brasileiro tem que suplementar porque não tem na nossa terra, Sim. né? Então, e eu não tô me queixando, mas é que assim, né? Tudo tem suas compensações. Então, eu sou grato pelo Brasil, por exemplo, sou grato por nós termos, pelo nosso país ser um país que cedia a Amazônia, certo? Não sou orgulhoso do jeito como a gente se apropria ou não da Amazônia. Acho que o Sim. jeito como a gente trata a Amazônia é um jeito meio esquisito, meio bobo, meio infantiloide. A gente não utiliza os recursos por causa de uma coisinha de o que vão achar de nós. A gente não se vale de verdade daqueles recursos. Certo? E aí a gente E nem protege direito. Exatamente, porque aí permite que venha um monte de gente de fora explorar. Exatamente. Porque precisa de grana, porque aí o Estado precisa de grana. É uma loucura Aí isso. o brasileiro médio diz, porque a Amazônia é nossa. Eu conto ou vocês contam? Ai. Enfim. Bom, mas sobre o que você tinha comentado, mãe, ali da questão do desperdício, eu acho que além de ser um problema prático quando você simplesmente desperdiça alimento, assim, eu acho que além de, para lá de um problema, é uma sinalização, é uma denúncia de algo muito mais profundo. Verdade. Porque a partir do momento que você não vê problema de deixar uma bandeja de alimento jogada para ele, e na verdade, antes disso, você encher o seu prato de comida sem saber se você vai comer tudo, simplesmente olhando de forma ligada ao prazer, simplesmente, porque vai ser gostoso eu comer esse aqui também é gostoso, não sei o quê. Então, você não tá olhando pra comida com a finalidade que ela tem, que é alimentar, trazer saciedade para que você sobreviva. Né? Você tá olhando simplesmente de forma relacionada ao prazer, ao paladar e tudo mais. Então, você não tem nenhuma sensibilidade de acordo com as suas necessidades, não é ontológico, é biológico, né? Sim. De acordo com as suas necessidades biológicas, você não está conectado, não está instalado naquela realidade daquilo que você precisa, do que você está fazendo, e muito menos das consequências ou do que isso significa, do que a sua ação significa numa escala maior, que tem outras pessoas que passam fome, que precisariam de alimento, assim, então que você deveria ser zeloso com o que você tem. Então, eu acho que tudo isso que você falou da questão das estações e tudo mais, assim, até o que você tinha comentado, pai, sobre
ser brasileiro e as formas como a gente administra coisas que nos pertencem, A de Amazônia, certa forma. a Amazônia é só um exemplo. Aham. Então. Eu acho que dá pra gente chegar à conclusão de que muitas vezes a gente faz trabalhos ou tenta cumprir as nossas funções meio nas coxas, assim, porque a gente não olha de forma assertiva, e assertiva que eu digo é decidida, assim, é direto no ponto certo, assim, para aquilo que realmente importa e para a raiz das coisas. Então é algo que eu tento constantemente, assim, me lembrar, e eu acho que para esse novo ano é uma meta, assim, que eu quero colocar. Eu não gosto muito de anotar, assim, geralmente são coisas que eu deixo na minha cabeça. Às vezes eu nem verbalizo, não falo pra ninguém, eu só penso, esse ano eu gostaria de trabalhar tal. E aí eu vou passando o ano e eu tento me lembrar dessas coisas constantemente. Eu acho que tem... frutificou muito no ano passado, por exemplo, porque eu queria melhorar a questão da pontualidade, por exemplo. Eu não lembro, acho que eu anotei em um lugar uma vez, sei lá, no bloco de notas do celular, mas... algo assim, e a maior parte do tempo me lembrando, tentando instalar algo que eu valorizo nas ações do dia a dia. E é justamente isso que falta, né? Você instalar um valor que para você é muito caro naquilo que você faz. Então, se eu vou comer, eu quero me alimentar, eu quero usufruir daquilo que eu tenho, que é exatamente o que você também levantou sobre a Amazônia. Do que adianta você falar, porque nós temos a Amazônia e não sei o que lá, se você não usufrui, se você não torna ela ainda mais parte do que é seu. Então, não tô dizendo que, então vamos arrasar a Amazônia. Vamos derrubar tudo, Claro que não. Não tô falando isso. Eu não sei nem se deveria utilizar, eu não sei de Amazônia, gente, eu não sei dessas coisas, mas é um pouco esquisito pra mim essa ideia de que você não pode tocar e que... Isso é o problema. Tornar a coisa intocável. Porque aí você coloca a natureza acima do ser humano. Sim. E isso não como faz se o fosse um menor sacrário, sentido, assim, né? Tipo... Não, porque tem gente que acha que um mico-leão dourado, que um sagui vale tanto quanto uma pessoa. Sim. Certo? Tem professor que fala essa merda em sala de aula. Sim. Não é que eu ouvi o filho do primo do cunhado do vizinho do meu irmão. Não. Eu já presenciei. Então assim, isso acontece, assim. né? Em tudo quanto é escola tem esse tipo de barbaridade. Então, a gente precisa ter a cabeça mais no lugar. Só que sobre o que você falou, né? Então, assim, vamos só pra gente alinhar com o tema aqui, né? O que isso tem a ver com a resolução de ano novo? Olha, o brasileiro é um povo muito imaturo, antes de tudo. Então, a gente precisa amadurecer enquanto povo. Pra gente amadurecer enquanto povo, eu e você precisamos amadurecer enquanto indivíduo. Sim. Começar na gente. Bem simples, né? Então, para de ficar se escandalizando com o que você não deve. Para de querer opinar sobre tudo que você não precisa. Vamos parar de nos ofender com coisa que não tem porquê. Vamos parar de dar chilique com as coisas que a gente não aceita ser contrariado. A gente faz essas coisas. Então, isso já é um bom caminho pra gente dar um sinal pro outro e pra gente, como povo, amadurecer. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Você falou que você não registra em algum lugar. Eu vou encorajar as pessoas e você a registrar as suas resoluções de ano novo. É bom. Escrever tem Eu vou escrever. uma série de questões cognitivas envolvidas, enfim, não vamos descer a detalhe, mas quando você escreve, ou melhor, quando você escreve estruturadamente, é como se você celebrasse um pacto com você mesmo. Isso tem bastante valor. Por que a gente faz contratos? Porque as pessoas morrem, e aí você precisa saber o que foi combinado, e porque as pessoas esquecem. Porque quando você está combinando, o clima tá lá, sabe? De, a gente quer fazer um negócio junto e tal, sim, mas vamos tratar do detalhamento, porque às vezes esqueceu uma coisa, não entendeu. Escrito já é difícil. Então, imagina sem. Então, poder registrar é legal. Aí tem uma tecnologia que é a MetaSmart. S de específico, né, do inglês. M de mensurável. A de alcançável, R de relevante e T de tempo.
Então, quando você escreve uma meta SMART, certo? Você tem uma resolução de ano novo. Se você puder traduzir isso numa meta SMART, ou seja, de forma específica. Sim. Vamos lá. Exercício físico. Vou fazer uma resolução de ano novo sobre exercícios físicos. Então, seja específico. Eu quero fazer exercícios miseravelmente 2 vezes por semana. Certo? Ó, tá bem específico. Exercícios que me façam suar. Aeróbicos. Eles precisam ser aeróbicos. Ou que façam fortalecer os meus músculos efetivamente. Certo? Então, tá sendo específico. É mensurável? É mensurável. Porque, ó, 2 vezes por semana, certo? Suei, não suei, é mensurável. Né? SM, SMART. É relevante? Pô, é relevante. Mas para ser mais relevante tinha que ser 3 vezes por semana. 2 não é tão relevante. Então revisa. Vou fazer exercício miseravelmente 3 vezes por semana. Pode ser uma vez caminhada, outra vez um alongamento, outra vez uma natação, sei lá, mas vou fazer 3 vezes exercício. Certo? Então já tem específico, mensurável, relevante. É alcançável? É alcançável, porque não, vou fazer exercício todo dia 2 horas. Não é alcançável para mim, então não faz. Certo? E tempo? Quando você começa? Até quando? Não, no ano passado, no ano inteiro que vem. Então, se eu vou fazer 3 vezes exercício por semana, eu tenho que fazer 150 sessões no ano. Certo? Tem uma métrica de tempo, tal, tá acertado isso aí. Beleza. Qual que é o grande erro das pessoas quando fazem qualquer tipo de meta, especialmente resoluções de ano novo? Elas colocam metas que não são alcançáveis. Então, começa pelo simples. Tá na dúvida entre 3 ou 2 vezes? Põe 2. Porque aí quando você fizer as 2, você ganha força para fazer a terceira. Verdade. Você determina que é 3, você não consegue as 3, faz 2, você se sente um fracassado. Sim. Com frequência as pessoas são fracassadas. Não porque fizeram pouco, mas porque estabeleceram a meta errada. Eu fiz isso ano passado, estabeleci a meta errada. E aí o cara se sente fracassado porque não fez o que devia fazer. Não, ele é um fracassado em estabelecimento de metas, é só isso. Tá fácil de resolver. Sim. Faz uma meta menor, alcança, vai pra próxima. Como diria aquela filósofa... Não, Vera, deixa eu falar. Ai, meu Já ia Deus. zoar Ai, a meu pobre Deus. já, a pobre. Tadinha. É. Então, registra. Vai nessa. Começa com uma meta pequena, registra e revê com o tempo. Tem um cliente meu que ele coloca um monte de alarme pra ele durante o dia. Pra ficar lembrando ele das coisas. Sério? É. É bom. Pô, isso é bom. Porque Funciona. repetição. Toda vez que você vai fazendo uma coisa com repetição, ela vai entrando na tua cabeça de uma forma diferente. Ah, mas é mecânico. Cara, Mas, tipo assim, ele tem uma reunião, ele coloca um alarme, é isso? não. Então, por exemplo, ele quer se lembrar de que... Tem que pagar de alguma que... coisa. Não. Ele quer se lembrar que os valores são mais importantes do que os objetivos. Certo? Estou falando qualquer coisa. Então, Entendi. devo manter meus valores para além dos meus objetivos. Sabe? Tem coisas que ele fica se lembrando para ele mesmo, né? Sim. Estudar tal coisa. Não porque aquilo estudar a Bíblia. Ler o capítulo. Não. Pô, estudar a Bíblia é importante para me aproximar de Deus. Sei lá. Entendi. Ele coloca frases, pensamentos que ele quer se lembrar. Sim. Entendeu? Entendi. E Legal. vou te dizer, é um sujeito que tem tido sucesso em vários aspectos. Que legal. Então, essa parada funciona. Isso que você falou de registrar, eu não fiz no último ano, mas realmente, das vezes que eu registrei, pra mim funcionou. Porque é o que você falou, eu não preciso já em janeiro concluir todas as minhas metas ali que eu anotei. Mas ao longo do ano, eu vou lá, eu volto na minha anotação, e aí assim, é muito bom você dar um confere ali, né? É delicioso. Tá feito esse também tá feito e esse também. Tem mais 6? Checklist é da hora. Beleza. Mas você ter conseguido algumas Você coisas da sua lista é muito bom. Sabe o que eu faço com checklist? Às vezes, eu tenho lá 10 tarefas no checklist. Aí no meio do dia eu lembro de uma outra coisa que eu tinha que fazer. Eu faço aquela tarefa, escrevo e dou check. Ah, tá. Eu também. Só Eu já pra dar fiz check. isso, acho, também. Ah. Uhum. É legal. Porque isso vai te fortalecendo. Você fala, eu tô conseguindo fazer minhas coisas, que legal. Eu não sou um Zé Pão Doce. Eu tô conseguindo fazer, ó, que legal. Né? Então, essas coisas fazem diferença. As
pessoas não dão o devido valor pra foco na pequena melhora. Sim. Foco na pequena melhora. Eu tava falando, né, que no último episódio do ano passado, eu tava falando, né, que eu vou à missa diariamente e faço proveito de uma fração do que eu vejo, porque eu sou muito nó cego. Às vezes eu me distraio, às vezes eu não entendo mesmo porque eu não tenho repertório, certo? Mas eu sempre entendo alguma coisa. Uhum. Aquele pouco que eu aprendi hoje, amanhã me faz entender melhor e tal. Eu tô fazendo isso há meses, não sei exatamente o quanto eu avancei a cada pouco, mas quando eu pego o conjunto, me anima a pensar em como é que eu vou estar entendendo tudo isso daqui a 5 anos. Sim. Né? O Ícaro Carvalho fala muito isso, né? Sim. Meu, A me dá constância. 5 anos, me dá 10 anos. Uhum. Faz as coisas com constância. Sim. Né? Repetição vai te ajudando. Inclusive, na questão que a gente começou falando, né? Essa coisa aí que a gente pode colocar enquanto pecado capital, que é a gula, né? Que ela acaba sendo uma ramificação para vários outros pecados, né? Vamos dizer assim. Mas a gente também pode exercitar. Eu aprendi várias dicas boas com a Lara Nesteruk, né? A primeira delas é um clássico, acho que das falas dela, que ela era nutricionista, hoje já não atua mais, que é o só volta. Sim. Né? Então, que tem a ver com essa sua... Que, né, isso que você falou, das pequenas coisas, de cumprir pequenas metas. Então, só volta. Você começou uma dieta, uma prescrição, porque conseguiu ir num profissional e tal, ou vai fazer por conta, vou tirar pão, vou tirar refrigerante, quero ter uma saúde melhor e tal. Porque, gente, é isso, né? Uhum. Eu fui na médica no ano passado, e aí ela falou, olha, não dá pra você ficar sem exercício físico, sem atividade física, né? Aí eu falei pra ela, isso é que é pior, né? Tipo, eu venho aqui na médica pra ouvir coisas que eu já sei, né? Que, tipo, não tem segredo, cara, não tem. Hoje em dia todos nós sabemos, é isso, a gente precisa fazer atividade física. Tem a idade que você tiver, seja novo, seja mais velho, seja um idoso, atividade física. E aí você vai fazer o quê? Você vai ceder à tentação de comer um monte de comida embrulhada de supermercado? Bolacha, macarrão instantâneo, sei lá, todo tipo de coisa, né? Uhum. Eu lembro uma vez que eu vi uma nutricionista do Rio de Janeiro, eu gostava muito de comprar iogurte com mel. E aí uma vez ela tava falando, porque eu compro iogurte natural e tal, e aí eu acrescento mel. E cara, eu fui e fiz a pergunta pra ela. Falei pra ela, por que você já não faz uma coisa mais prática? Já não compra o iogurte com mel e tal? Aí ela falou, olha, primeiro que quando eu coloco o mel em casa, eu tenho um controle de quanto eu vou colocar de mel. Uhum. Ela falou, e querendo ou não, se você consome um produto com menos ingredientes, então o iogurte que ela consome de 2 ingredientes, que é o leite e o fermento, aí ela falou, então eu já estou consumindo algo mais próximo do que é uma comida de verdade, apesar do iogurte ser industrializado. Uhum. Ela falou, então eu promovo mais saúde para minha família. Eu falei, tá bom. Muito legal. Então, Faz assim, toda a diferença mesmo. Sim. então depois disso, eu nunca A mais qualidade comprei do mel iogurte que ela com vai mel. pôr. Exatamente. Uhum. Eu nunca mais comprei o iogurte com mel. Aí Uhum. eu compro mel e compro o iogurte de 2 ingredientes e eu acrescento. Então, assim, são pequenas coisas, né, que a gente vai fazendo. E aí, só voltando no Só Volta da Lara. Que ela fala isso, né? Você começa a fazer, tá lá no teu projeto e tal. E aí, de repente, sei lá, chega o seu marido maravilhoso com um bombom, com um agrado para você, um chocolate maravilhoso. Aí você fala, meu Deus, Eu atrapalho bem a Mônica, hein? é o chocolate que eu mais amo e tal. Aí você vai lá e come. Aí você respira fundo e só volta. Começa tudo de novo, né? Porque não é possível que o seu marido vai te trazer chocolate no outro dia. Até né? Mas você sabe que esse negócio do só volta, ele valia o episódio, tá? Porque esse é um problema. Aí, em março, você percebe que você descuidou da meta que você colocou pro ano novo. Ai, tá vendo? Falhei, eu não sou focado. Você acha mesmo que a pessoa focada é quem nunca perde o foco? Pois é.
Não. Toda pessoa perde o foco. Toda Toda não, perde. hein? Que o Ícaro de Carvalho não perdeu foco. Lógico que perde. Esse... Lógico que perde. Todo Ele- mundo ele perde já foco. falou Fala todo que mundo. não, hein? Ah, É porque você tá pensando em uma coisa só. Ah, Tem tá. várias Uma coisas. parte da vida, ok. é simples. Agora tá todo mundo aqui, ó. Quem tá aqui agora vendo a gente falar, certo? Se a Você pessoa perdeu ouvir o um foco. puta barulho lá do lado dela, lá, tum, caiu um negócio. Ela perde o foco Ah, aqui. tá. Vai pra outra. Aí, isso é normal. É do próprio jeito de funcionar de um ser humano. Mas aí você volta. Aí você Sim. volta. Chegou o seu doce preferido. Você perdeu, aí você volta. Sim. O grande lance é esse. Uma pessoa focada não é quem nunca perde o foco. É quem, após perder, volta. E aí eu ia também, eu já tava aqui me preparando pra falar uma coisa que eu acho que é um dos grandes, assim, não gosto da palavra insight. Eu já falei. Uma das... Lampejo. Obrigada. Um dos grandes lampejos quando a gente se refere a esse assunto, né, de metas e tudo mais. Porque eu tenho um pouco de preconceito com o negócio de escrever e tal. Eu acho que eu não faço escrito, não registro um pouco por birra. Porque, não sei, acho que tem uma coisa assim, meio... Eu tenho algo pra te dizer sobre isso. Melhore. Sabe Tá. por quê? Você tinha... ontem a gente falou sobre isso. Você tinha uma ideia de que você cantava melhor em inglês do que em português. Não foi isso que eu falei. Ah, tá. O que foi que você falou então? Faz tanto tempo, né? Fala o que você falou. E eu vou provar pra você que foi exatamente o que eu disse. Não foi, não. Então foi o que você falou? O que eu falei foi o seguinte, que eu acho que eu canto melhor no registro... não é registro. Numa região mais grave quando eu tô cantando em inglês e que eu canto melhor em português quando eu canto mais agudo. Foi isso que eu falei. Ou seja- Aí você brigou comigo. Ela acha que numa determinada região ela canta melhor em inglês do que em português. Certo? Certo? Numa região? Tá. E aí você cantou nesta região em português. E cantou maravilhosamente tão bem quanto e não tem como discutir isso. Acabou o mito. Então, resolva sobre escrever. Você escreve e vai funcionar. Eu só tava falando que eu tinha, não tô... Enfim. Então. Nesse ano novo, você que é jovenzinho, vai na do teu pai um pouco mais. Vai lá aqui. Boa resolução de ano novo. A não ser que seu pai seja um demente, né? O que... talvez seja o caso da Maria. Tá. Vocês entenderam. Nossa, que absurdo. Vocês entenderam, né? Bom, então... mas Você tem preguiça de escrever, não gosta da ideia. não sei, que... parecia uma coisa meio, assim, que eu não queria fazer, que eu preferia tentar de outro modo, tipo, me lembrando constantemente, Entendi. não num lugar escrito, sei lá. E que, inclusive, porque as pessoas que fazem isso, assim, que você vê na internet, tá, blogueirinha, não sei o quê, geralmente são pessoas que... Não sei, parece que só faz essa meta em janeiro, assim, Isso início é do ano. preconceito seu. Mas é aquilo, eu Eu sei o aprendi, que ela tá falando. eu Espera, aprendi espera, a espera. escrever com a minha Mas eu mãe. entendo você. Então, e aí A gente não quer parecer certas pessoas. E a gente acaba não fazendo nada do que elas fazem, inclusive o que é bom. Tá. E aí, que parece o tipo de coisa que... eu acho que muita gente faz isso, de só colocar uma meta assim de janeiro, porque eu vou malhar todo dia, eu vou não sei o que lá, eu vou fazer caridade todo mês e tal. E aí, simplesmente fica com essa meta e depois ela acaba esquecendo e tal, aí chega o Você acha que final do ano... essas pessoas não fazem porque escreveram? Não é isso que eu tô falando, Eu pai. sei que não é o que você está falando, eu tô perguntando exatamente porque eu quero colocar um pouco de iluminação na Isso é treva chato pra dessa. caramba, né? Sim, a minha resolução de ano novo é ser mais chato em 24. Tá. Minha Enfim. chatice tem uma serventia no mundo. A verdade é essa. Que eu acho que é de muita utilidade quando a gente cria metas mais gerais, assim, às vezes até mais abstratas. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais paciente, sei lá. E aí você cria submetas nos meses. Então, em janeiro, para ser mais paciente, você avalia em que lugares você vai estar, com quais pessoas você vai estar, e aí você fala, tá bom, então eu vou evitar de
Não sei. Aí você cria uma meta mais concreta. Eu vou fazer tal coisa. Sim. Ou eu vou ficar calado diante de tal situação. E aí, eu acho que isso é muito legal, assim, me ajuda bastante. Imagina você ter faz. documentado os seus grandes eixos, e aí a cada período você revisita esses grandes eixos e vem documentando essas medidas e tal. Né? Qual que é o problema? A gente não quer parecer com as pessoas que têm determinados comportamentos e a gente acaba... verdade é o seguinte, eu não tô falando pra você, tô falando pra todo mundo lá. Né? Isso é um erro muito comum. A gente acaba extirpando do nosso comportamento coisas que são boas, só porque alguém que é um tonto faz. Então, do tipo, um monte de gente anota e só fica nisso. É verdade, mas o problema não é a anotação tá na borda da questão. É que as pessoas não são comprometidas com o que fazem. Você é comprometida. Portanto, se você anotar, você vai ter resultados ainda melhores. Né? Então, essa coisa de deixar um pouco mais solto, que dá para nós uma noção de liberdade, pelo menos para mim, eu percebo, né? Eu faço isso quando eu não estou efetivamente comprometido com o que eu tenho que fazer. Se eu estiver efetivamente comprometido, aí eu me imponho os desgastes de fazer os agendamentos, de fazer a documentação, etc. Porque, né? Jornada, por exemplo. Para mim foi um saco pegar a jornada e colocar ela no papel. Mas eu fui anotando tudo. O livro agora, por exemplo, eu criei um grupo no WhatsApp para mim, para sua mãe, pra gente... Eu ia anotando tudo que eu vou pensando. Vai me dar um trabalho miserável. Depois eu tenho que concatenar, planilhar o caramba e tal. Mas essas coisas ajudam a gente a estabelecer esse pacto com a gente mesmo. Né? E por fim, o que vocês têm assim? Qual que é uma coisa que vocês colocaram para esse ano como goal para vocês? Vocês têm uma coisa que vocês podem compartilhar? Dormir direito. Puta que meta, hein? A minha Decidi. é atividade física, né? Porque eu não tenho opção. Porque eu acho que, pra mim, eu geralmente pego metas que eu sei que vão ramificar. Então, eu percebo que eu fico muito mais rabugenta se eu não durmo direito, eu fico desatenta. Então, por exemplo, ser mais paciente, vai. Vou colocar de meta ser mais paciente. Mas Não isso é adianta muito porque você é. não tá indo na raiz da questão. Porque geralmente o que me deixa impaciente é eu ficar com sono. Olha só. Tá vendo? Eu não fico muito impaciente quando eu tô com fome. Eu fico um pouco chata porque eu fico lembrando as pessoas, tipo, nossa, vamos pegar alguma coisa pra comer? Eu tô com fome. Mas eu não fico O rabugente. sono te deixa mais. Ou impaciente. O sono me deixa impaciente, desatenta, doida. Então, é a raiz da questão, assim. Eu sei que se eu melhorar a minha qualidade de sono, tipo, tudo que eu poderia colocar como uma meta específica já melhoraria e vai alavancar. Pra mim, o sono também tem influência cabulosa. Eu acho que É que pra eu durmo mim, muito errado, a questão é essa. A fome também pra mim não pega tanto. pra mim também não. Ele pega uma E é engraçado, o sono pra mim também não pega, mas você Oi? falando... Não, eu digo assim, a Maria Clara falando, eu me vi enquanto eu tenho atividade física. Por quê? Porque aí eu vou dormir melhor. Entendi. Entendeu? Vem antes pra você. É o que vem antes pra mim. Se eu tiver com a minha atividade física em dia, eu tenho um sono maravilhoso, eu consigo dormir mais cedo, Sim. entendeu? Então, pra mim, no caso, vai ser mesmo atividade física. Você me ajudou. Eu tenho muita inveja de vocês, porque vocês sabem qual é a coisa. Pra mim, é um emaranhado. Eu acho que pra você, atividade física também. Durmo com atividade física, não resolve nada pro meu sono. Não sei, eu não sei. Nada. Tô lá na Romaria andando igual um cavalo. Sabe? Chega no final do dia, tem as coisas pra organizar, eu tô lá e tal. Quem disse que eu durmo? Vou dormir, tipo, tem que fazer um esforço, assim. Embora, pra mim, dormir não é um problema. Eu decido que eu dormir, eu durmo. O problema é tomar a decisão de dormir. Aí eu tenho problema com o sono, com a comida e com o exercício. E eu não sei onde é que nasce o que não. Mas eu tenho uma resolução pra esse ano, né? Que é ser catequista de adulto. Sim. O nosso catequista, né? O Adeilson, é um cara que tem uma largueza, assim, de alma, de coração, que me tocou profundamente. Falei, Que bom. putz, isso é um negócio... O problema é que eu realmente tenho dificuldade de me sentir habilitado para tal e acho que não estarei devidamente habilitado. Como, né, catequista é mais uma construindo, coisa. Catequista é igual qualquer outra coisa, se você for pensar, Sim. deste ponto de vista, né?
Porque eu não acho qualquer outra coisa. Eu acho uma das atividades mais nobres que alguém pode desenvolver. Mas eu digo assim, ó. Eu imagino que catequista não seja muito diferente de professor, ou de pedreiro, ou de motorista, do que quer que seja. A maior parte das atividades vai ser mais mal desempenhada do que bem desempenhada. Ah, sim. Porque nós somos um país imaturo, infelizmente, Mundo. e de cultura ruim. Nossa cultura é muito ruim, certo? Então isso acaba, de certa forma, me encorajando um pouco, porque eu me sinto bem despreparado, né? Já me prontifiquei a fazer o curso do professor Vitor, né? Que acho que vai ser muito útil. A formação, naturalmente, né? Para catequista de adulto. E que vai me deixar menos longe, mas ainda muito longe de ser um catequista como alguém, ao ser catequizado, merece, né? Mas vale lá, eu tô acreditando no ex-me aqui, né? Sim. Vamos ver Sim. É isso aí. se vai funcionar. Para isso eu vou ter que fazer uma coisa que eu gosto bem pouco, que é estudar, né? Porque eu gosto de estudar, mas de forma muito pontual, né? Sim. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô com essa sensação de que tem esse trabalho para ser feito, A sabe? gente pode voltar no meio do ano para fazer um balanço De que foi isso aqui. eu gosto desse nosso disso. bate-papo de hoje. Vocês podem tentar cumprir essa meta com a gente. Sim. E aí vocês As podem metas nos de cobrar, vocês, é claro, né? né? É isso aí. Que é Estamos aqui. as vantagens de compromissos públicos. Né? É isso aí. É isso aí. Ou Eu também- desvantagens. Eu vou me empenhar também para comer melhor e para fazer exercício. Se você for fazer, eu vou estar algumas vezes com você, pelo menos. Muito Bom bem. ano para nós, então. Ótimo ano, pessoal. Deus abençoe o seu 2024. Até a próxima. Tchau. Tchau.